Bom dia, o meu nome é Marta e sou a Director for Advocacy da Elsa Nova Lisboa e estou aqui hoje com o professor Miguel Crespo, que é jornalista e especialista em comunicação digital. É investigadora no CIES, Centro de Investigação e Estudo de Sociologias do ISCTE, e é também investigador em projetos internacionais sobre a desinformação. Foi jornalista em vários diários nacionais e diretor editorial e publisher de diversas revistas e projetos online e recebeu distinções nacionais e internacionais com projetos online e multimédia. Gostaria bastante de lhe agradecer o convite e por estar aqui connosco e gostava de lhe perguntar, na sua opinião, quais são as maiores consequências da desinformação e das fake news na sociedade em geral? Ok, isso é uma questão complicada e é uma questão que os cientistas andam a tentar responder, pelo menos há meia dúzia de anos. As consequências são sempre difíceis, mas uma consequência que não é fácil de medir, mas que todos temos a percepção que existe, é de que a desinformação destabiliza as sociedades democráticas. Portanto, isso é algo que podemos dizer que existe. Não conseguimos medir até que ponto existe e também não é fácil medir como é que afeta diferentes faixas das populações ou mesmo populações de países ou de áreas geográficas do mundo diferentes. A questão da desinformação não é, obviamente, uma questão nova. Nós podemos, por exemplo, recuar até aos tempos da Segunda Guerra Mundial ou da Guerra Fria e ir ler os manuais dos vários Estados, os mais democráticos e os menos democráticos, de como destabilizar as populações dos adversários. Portanto, esses manuais existem. Porquê é que agora falamos tanto de desinformação? Falamos porque a internet primeiro e as redes sociais depois facilitaram a troca de informação entre todos os cidadãos. E isso é algo extremamente positivo, é algo extremamente democrático. Basta pensar que pela primeira vez na história, qualquer um de nós pode falar com qualquer outra pessoa do mundo, pode falar com todo o mundo, literalmente, não apenas com uma pessoa, e não há nenhum filtro ou nenhum funil por onde essa informação tenha que passar. Portanto, nós nunca tivemos uma possibilidade tão democrática de comunicar uns com os outros, provavelmente desde que as primeiras sociedades democráticas gregas se juntavam todas numa praça, porque era isso que acontecia, e votavam, não é? Portanto, todos ali. Portanto, desse ponto de vista, acho que nunca vivemos num mundo com tantas possibilidades democráticas. Agora, a questão é, se todos nós podemos ter a nossa voz e podemos falar e comunicar aquilo que pensamos e aquilo que acreditamos com quem quisermos, quem quer destabilizar os outros pode aproveitar essas possibilidades para difundir mensagens que causem algum tipo de disrupção pessoal, humana ou social, e, portanto, esse é que é o problema da desinformação. Do lado do funcionamento do processo de comunicação. Se quisermos falar do ponto de vista mais humano, aí temos um problema de literacia, e por isso é que também nos últimos anos, à medida que se fala mais de desinformação, se fala mais de literacia, ou seja, da capacidade que cada um de nós tem ou não de identificar a factualidade, mais do que a veracidade, ou a credibilidade da informação que nos chega através de plataformas onde não existe mediação, como são as redes sociais. Visto que estamos a fazer este vídeo consigo no âmbito de uma campanha sobre direitos humanos, na sua opinião, é o direito à não desinformação um direito fundamental e como é que este se relaciona com a liberdade de expressão? Ok. Temos aqui duas questões que são, muitas vezes se juntam, mas que na verdade temos que olhar para elas de maneira diferente. A liberdade de expressão é a possibilidade que todos nós, em sociedades democráticas, e convém não esquecer que a liberdade de expressão só existe em sociedades democráticas, não é? E é uma coisa que às vezes nos esquecemos porque já vamos com quase meio século de democracia.
a liberdade de expressão não deve ser de forma alguma limitada. E isso é uma coisa que pode parecer um contrassenso com a existência de desinformação. Agora, quando, tal como qualquer outra liberdade, a nossa liberdade termina quando nós estamos a pôr em causa a sociedade ou outros membros da nossa sociedade. E, portanto, quando falamos de desinformação, estamos a falar de uma utilização abusiva da liberdade de expressão. Estamos a falar de utilizar a possibilidade de cada um poder dizer aquilo que pensa para tentar manipular outras pessoas. E, portanto, estamos a entrar num campo em que já não estamos a usar a liberdade da expressão, mas estamos a abusar da liberdade de expressão. E os abusos, sejam da liberdade de expressão, sejam da violência, seja da pressão psicológica, seja o que for, um abuso é um abuso. E, portanto, aí parece-me que estamos além da liberdade de expressão. Portanto, nunca esquecer que quem faz desinformação normalmente tenta-se escudar atrás da suposta liberdade de expressão para justificar a sua tentativa de abuso de outras pessoas. E, portanto, estamos aqui, obviamente, em algo que não é fácil de medir, algo que não é fácil de definir, algo que não é fácil de julgar se isto se transformar num caso judicial, mas são coisas diferentes. Liberdade de expressão e abuso da liberdade de expressão são coisas diferentes e acho que isso é uma coisa que temos que marcar muito bem. Queria agora perguntar-lhe de que forma é que os ordenamentos jurídicos portugueses e estrangeiros previnem atualmente a divulgação das fake news e qual seria, na sua opinião, a estratégia que deveria ser adotada na prevenção mais eficaz da partilha deste tipo de informação? Ok. Há algumas coisas que são aparentemente muito simples, mas isto é como tudo o resto nas nossas sociedades contemporâneas, que é, não há soluções simples para problemas complexos. Portanto, ao contrário daquilo que muitos políticos populistas nas sociedades democráticas do mundo inteiro têm usado como bandeira para captar votos e conseguir algum tipo de poder, até mesmo a liderança, como vimos no passado recente nos Estados Unidos, ou vemos ainda hoje no Brasil, nunca há soluções simples para problemas complicados. E este é, obviamente, um problema complicado. Nós temos que ter em conta que há aqui duas questões que não têm só a ver com isto, mas que influenciam muito. Primeiro, nós temos as legislações nacionais ou supranacionais, como no caso português da União Europeia, que é suposto serem aplicadas a plataformas que são transnacionais e que são extremamente poderosas, como são os gigantes tecnológicos que criaram e gerem as redes sociais. Portanto, que são empresas privadas que têm como objetivo o lucro. Portanto, temos logo aqui algo que muitas vezes não têm exatamente as mesmas prioridades. Os Estados, os governos, as entidades internacionais têm como objetivo regular e garantir o bem-estar dos cidadãos. No caso das empresas, elas têm como objetivo o lucro. E, portanto, são coisas diferentes. Segundo, quando falamos de um Facebook, ou um Twitter, ou uma Google, ou uma Apple, ou a Amazon, nós estamos a falar de empresas que são mais poderosas do que os Estados, de empresas que têm as suas próprias regras. E, portanto, impor que os Estados imponham a essas plataformas determinado tipo de regras ou comportamento é difícil. Por outro lado, e por exemplo, nós vimos muita discussão sobre isso a propósito do Twitter ter banido, por exemplo, Donald Trump e outras figuras por incitarem, por exemplo, à violência ou por disseminarem discurso de ódio, e houve muitas críticas de que as plataformas estariam a fazer censura. O que é completamente errado. Assim, as plataformas não fazem censura. As plataformas são empresas privadas, fornecem um serviço
ainda por cima nós não pagamos, na maior parte dos casos, ou não pagamos financeiramente, pagamos de outras formas, e aceitamos uns termos de serviço. Se a empresa acha que nós estamos fora dos termos de serviço, tem, obviamente, todo o direito para nos expulsar do serviço. A empresa não é um Estado. Um Estado não pode expulsar os seus cidadãos do acesso àquilo que a sociedade é suposto providenciar. São coisas diferentes. Portanto, quando se fala de censura nas redes sociais, estamos a usar abusivamente a palavra. Mais uma vez, quem o utiliza normalmente tem motivações políticas e até de desinformação. Quando acusamos o Twitter ou o Facebook de fazerem censura, estamos a usar abusivamente algo que é uma questão de Estado e não uma questão empresarial. Como é que os Estados lidam com estas questões? Mais uma vez, é até no barreira da liberdade de expressão versus abuso da liberdade de expressão. Isto não é fácil de definir. Por exemplo, nós temos, e agora vamos esquecer as redes sociais, nos tribunais portugueses, muitos processos, por exemplo, sobre difamação de outras pessoas, envolvendo jornalistas, mas envolvendo humoristas, envolvendo comentadores. E depois os tribunais, perante aquilo que é dito, é feito e argumentado, têm que chegar a uma conclusão. Se isto fosse fácil, não era preciso ir para tribunal, não é? Obviamente. Portanto, percebia-se muito facilmente. Quando estamos a falar de desinformação, é um pouco a mesma questão. O que é muito claro no caso da desinformação e o que é que raramente coloca dúvidas? Uma são questões de negação de ciência ou negação de factos. Ou seja, se há factos e se determinada informação põe em causa esses factos sem apresentar novos factos ou novos conhecimentos científicos, então facilmente nós percebemos que é desinformação. E nesse caso, os Estados eventualmente poderiam agir de uma forma mais rápida ou mais direta. Só que, mais uma vez, estamos na questão de termos uma democracia ou Estados que podem decidir de uma forma mais ou menos autoritária. E normalmente os Estados democráticos, e do meu ponto de vista bem, tentam não o fazer e tentam não regular tanto que as coisas se tornem completamente automáticas. Uma coisa é regular, por exemplo, a utilização ou não de cinto de segurança. É preto ou branco, ou está a usar ou não está a usar. Quando estamos a falar de discurso, quando estamos a falar de palavras, de imagens, as coisas não são preto ou branco, não é? Portanto, tem muitos tons de cinzento pelo meio. E, portanto, não é fácil decidir que se tem a palavra X é desinformação ou não tem, não é desinformação. Por exemplo, nós vemos nas plataformas, por causa de toda a desinformação relacionada com a pandemia, que a maior parte das plataformas, sempre que surge uma palavra relacionada com a pandemia, surge um aviso, atenção, isto fala da pandemia. E exatamente para quê? Porque não é fácil, para não dizer que é impossível, fazer uma verificação prévia de se é desinformação ou não, de todos os conteúdos, mas podemos pelo menos alertar as pessoas de, atenção, isto é sobre um tema sobre o qual poderá haver desinformação e, portanto, esteja atento. E se calhar esse é o caminho dos Estados, é formar as pessoas, informar as pessoas, tornar claro, por exemplo, questões simples, mas que a maior parte das pessoas não consegue distinguir, e quem faz desinformação aproveita-se muito disto, que é qual é a diferença entre um facto, uma opinião ou uma crença. Não é? Principalmente a questão entre a opinião e uma crença. Portanto, quando eu quero, e usando um exemplo muito que faz todo o sentido em Portugal, se eu disser que o meu clube de futebol é o melhor do mundo, a maior parte das pessoas vai dizer, isso é a minha opinião, mas não é uma opinião, é uma crença, porque não há nada que sustente que o clube A é melhor do que o clube B, a não ser que haja factos. E por isso é que, por exemplo, vemos as contabilizações de quantos títulos é que cada clube tem. Porque esse é o facto para poder fazer uma opinião. Se eu disser o meu clube tem mais títulos do que os outros, então eu posso ter a opinião que o meu é melhor. Mas, regra geral, quando temos
dizemos que somos do clube A, B ou C, que o meu é melhor, isso não é uma opinião, isso é uma crença. Uma opinião é sempre algo baseado em factos e num raciocínio lógico, seja ele qual for. E, portanto, quando as pessoas nem sequer distinguem uma crença de uma opinião, é difícil que se consiga tornar clara esta questão legal sobre a desinformação. Aquilo que é muito facilmente aplicável é toda a legislação que já existe, e isto para concluir. Ou seja, se a desinformação é discurso de ódio, o discurso de ódio está bem legislado, identificado e é como vou dizer assim, de uma forma muito genérica, como um crime e, portanto, sendo nas redes sociais ou não, deve ser tratado. A difamação, idem. E por aí fora. Portanto, às vezes esquecemos que já existe legislação para tudo aquilo que pode ser considerado prejudicial para a sociedade, porque é isso que é a justiça, não é? É gerir aquilo que pode ser prejudicial para a sociedade e aplicá-lo independentemente de ser no nosso mundo físico ou num mundo digital, como são as redes sociais. Portanto, na verdade, a legislação já existe para quase tudo. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é transpô-la para o mundo digital e aplicá-la, porque o mundo digital continua a ser o nosso mundo da sociedade, não é? Só não estamos fisicamente juntos uns dos outros. Finalmente, gostaria de lhe perguntar quais considera serem os impactos a longo prazo que a partilha da desinformação nos moldes em que está, como está a acontecer atualmente, vão ter nos indivíduos e também nos ordenamentos jurídicos. Ok, então, começando pelos indivíduos. Bem, nós sabemos que a desinformação literalmente mata. Ou seja, há casos estudados, comprovados e verificados de pessoas que morreram ou de pessoas que foram mortas devido à desinformação. Portanto, se há dúvida sobre qual é o máximo impacto que a desinformação pode ter, é literalmente morrerem pessoas. Portanto, mais do que isso, é difícil. Quantas pessoas e como, não sabemos, obviamente. Aquilo que nós sabemos é que há uma diferença muito grande do impacto da desinformação, dependendo dos contextos nacionais ou da região do mundo em que estamos, das redes sociais que são utilizadas para promover a desinformação. Por exemplo, no caso do Brasil e da eleição de Jair Bolsonaro, aquilo que se verificou é que grande parte da desinformação era difundida através de redes privadas, redes sociais privadas, principalmente do WhatsApp, que não tem qualquer tipo de monitorização. Ou seja, como são redes privadas, aquilo que nós chamamos grupos, as pessoas que estão fora dos grupos não podem saber o que é que se passa dentro dos grupos, nem os investigadores conseguem aceder a essa informação. E, portanto, se as pessoas partilham desinformação em circuitos fechados e depois vão passando por outros circuitos fechados, podem correr o risco de ficar dentro daquela bolha e acreditar apenas naquilo que vem daquela bolha. Depois, há contextos onde as pessoas têm dificuldade em ter acesso a informação mais credível ou mais jornalística, como é o caso dos regimes não democráticos ou o caso de regimes de países com sociedades mais frágeis do ponto de vista da organização, como acontece, por exemplo, em grande parte dos países da África ou em muitos países do Sudeste Asiático, onde os níveis de escolaridade são, regra geral, mais baixos, isso contribui para mais baixa literacia, para uma maior dificuldade das pessoas em distinguirem aquilo que é facto daquilo que não é facto e, portanto, em acreditarem em outro tipo de informação. E depois temos, do ponto de vista jurídico, sobre estes países mais frágeis, assim, acho que seria utópico pensar que nestes países a ação judicial poderá resolver o que quer que seja.
exatamente porque as suas estruturas sociais e as suas instituições são demasiado frágeis para lidar com a maior parte das situações e, portanto, para situações tão nebulosas, muito menos. De certeza que também haverá outras preocupações muito mais prementes no dia-a-dia. Nas sociedades mais desenvolvidas, ocidentais ou orientais, onde existe democracia, aquilo que tem que se tentar fazer é, antes de tudo, começar não a identificar propriamente os agentes, mas identificar os fenómenos e aplicar a legislação já existente sobre aquilo que já está muito assente, que pode ser prejudicial para as sociedades, como partilhar informações que ponham em causa a sociedade, partilhar informações que ponham em causa os indivíduos, partilhar informações que acusem sem fundamento na praça pública pessoas ou instituições. Ou seja, quando se põe em causa um primeiro-ministro ou os juízes como um todo, ou a classe médica, ou uma pessoa em específico porque fez humor com uma coisa que alguém não gostou. Portanto, as sociedades terão que caminhar para aplicar no mundo digital aquilo que já aplicariam no mundo físico. E acho que esse é o primeiro caminho. Haver algum tipo de controle prévio é não só muito difícil, mas provavelmente não faz sequer sentido, não é? Portanto, senão estávamos a entrar naquela lógica de vamos prender as pessoas antes que elas cometam crimes, não é? Só porque achamos que elas vão cometer. E parece-me que não é essa a lógica de nenhum sistema judicial em nenhum país democrático do mundo. Muito obrigada por ter participado no nosso vídeo Human Rights. Pronto, o meu cão resolveu manifestar-se agora mesmo, só teve caladinho até agora, ainda bem. Queria Pronto, participar da entrevista também. não, ele é o meu assistente, costuma estar aqui normalmente quietinho, mas pronto, agora resolveu manifestar-se, não sei porquê. Mas pronto, já foi fora do que nos interessava, certo? Portanto, não há problema. Novamente, muito obrigada. Nada.